Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre lei de Coulomb, tá certo? Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Muito bem, começar nossa aula com o pensamento do momento do grande poeta amazonense chamado Tiago de Melo, tá? Em um de seus poemas, né, uns versos, o verso diz o seguinte: os que virão serão povo, e saber serão lutando. Então, uma reflexão aqui desse grande poeta, né, que é o Tiago de Melo, né, nascido em 1926, né, ele já soma aí quase um século, né, e que nos brindou com versos lindos como esse e em outros poemas também. Muito bem, vamos falar da lei de Coulomb, né, um pouquinho de história sobre a lei de Coulomb, né. O Coulomb, ele foi, né, um engenheiro francês, né, e ele utilizou, né, ele formulou a lei matemática, a lei de Coulomb, que explica a interação entre as partículas eletrizadas, né? Ele utilizou, no caso, o modelo newtoniano, tá? E estabeleceu essa questão, né, que dizia, né, que as cargas se atraíam na razão direta de seus módulos e na razão inversa do quadrado da distância. A grande contribuição matemática do Newton foi essa questão, né, da questão do inverso do quadrado da distância, tá bom? E a partir dessa equação, né, ele estabeleceu então a questão dos valores da atração e da repulsão das cargas, dependendo dos sinais das mesmas. Esse aqui é o Coulomb, né? Em seu traje aí, ele era engenheiro militar, né, no caso, tá? Francês. Muito bem. Bom, aqui é interessante, né? Porque aqui é um lado da Torre Eiffel, né? E aí você tem na Torre Eiffel o quê? Vários nomes de cientistas franceses, né? E dentre esses nomes está o Coulomb, né? A gente vê aí vários, né, cientistas como Coulomb, Poisson, Madame Curie, e aí, cara, são Lavoisier, são vários cientistas, e esses cientistas eles são homenageados com o nome lá na Torre Eiffel, né, nessa região aqui, né, da Torre Eiffel aqui, ó, principalmente. Esse lado aqui é o lado que está para o campo de Marte, que fica nessa parte aqui, né, aos fundos da Torre Eiffel, tá certo? Você tem aqui na frente o Rio Sena e você tem essa questão lá, né, desses nomes. Então, só um fato aqui histórico para a gente poder saber. O que o Coulomb usou para chegar na sua lei da, da tração das cargas, né? Da interação entre corpos eletrizados? Ele utilizou uma balança de torção, tá? Então ele realizou um experimento para chegar a essa conclusão, tá? Então olha só, a balança de torção ela é representada, né, por esse desenho, né, um desenho de época, né, em que você tem ali as partículas eletrizadas e nesse caso você vai estar medindo a interação entre essas partículas, né? Então, essa aqui foi a balança de torção, na verdade, é um dinamômetro, né, que vai medir a força, né? E foi através desse dinamômetro que ele comprovou a relação matemática, né, do inverso do quadrado da distância de Newton, tá bom? Muito bem. Bom, os corpos, então, eles, ao serem eletrizados, né, eles vão estabelecer entre si uma interação, uma força, tá bom? E essa interação ela diminui à medida que se aumenta a distância de separação entre essas cargas elétricas, tá? E a direção, né, dessa força F, ela é a reta que une as duas cargas. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, né, dois corpos eletrizados com cargas de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Então, aqui eu tenho duas cargas elétricas positivas. Notem aqui a linha que une essas duas cargas e nós vemos o quê? Que a interação entre elas é de repulsão. A mesma coisa acontece com cargas negativas, tá bom? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas positivas se repelem cargas positivas, cargas negativas repelem cargas negativas. E se eu tiver, né, os corpos eletrizados com cargas de sinais contrários, a força entre elas vai ser de atração. Então uma carga positiva atrai a carga negativa, tá bom? Beleza? Então aqui só para a gente poder recapitular um pouquinho do que a gente viu, essas são as referências dessa nossa aula. Até a próxima, pessoal. Falou!